Deixa eu dizer só uma coisa em relação a isso. Você tem razão, quer dizer, pode se colocar óbvio a qualquer momento. Agora, o que eu acho que é importante que a gente tenha em mente, nesse momento que se discute a relação capital-trabalho no Brasil, né? E, portanto, nós temos que ver o grande quadro em que nós estamos nos movendo. E o que está acontecendo hoje, a nível planetário, é que está havendo um jogo duríssimo, truculento, de rearranjo do tecido industrial do mundo, dos países do mundo. E nesse jogo, o Brasil, isso está documentadíssimo em todas as estatísticas, o Brasil está sendo brutalmente empurrado para a condição de fornecedor, basicamente, de commodities. O que isso levaria o país inteiro a ser um país até estável, mas pobre, talvez até ser miseráveis, mas pobres, tá certo? Porque, obviamente, a indústria é de todos os setores, em média, aquele que paga salários muito mais altos. E nós estamos, nesse momento, um processo de desindustrialização que já dura pelo menos 20 anos. O PIB da indústria no PIB brasileiro era 45% na década de 80, hoje é 25%. O sindicato dos metalúrgicos do ABC, de onde veio o Lula, eu tinha empresa lá, a 300 metros do sindicato, tinha 200 mil filiados, o Arthur que me corrige se eu estou errado, na década de 80, hoje tem 100 mil, menos de 100 mil. Nós fabricávamos tantos mas aí veículos. é todo um processo de mudança social, econômica. Eu queria chamar a atenção Sim. que o primeiro artigo que eu escrevi sobre a redução da jornada de trabalho data exatamente 1997, saiu no boletim da FIP, da Faculdade de Economia e Administração da USP, eu falo, a redução da jornada de trabalho vem tardiamente. Em 97, quer dizer, então, na verdade, nós estamos hiper tardios. Quer dizer, de para 44 horas desde a Constituição, de 88. Então, isso que eu queria chamar a atenção. Na verdade, né, naquele momento, em 97, considerando não só o plano real, mas as transformações que fala o Parisa, da globalização e da intensificação da competitividade, evidentemente que talvez tanto o mundo do capital como o mundo do trabalho não estavam preparados para esta avalanche da competição internacional. Mas as grandes perdas são exatamente no mundo do trabalho. E naquele momento, né, a redução da jornada de trabalho já estava em debate, mas a situação política era completamente desfavorável. Mas ela já era uma questão tardia, mesmo porque você começa a verificar as transformações que não é só da desindustrialização, mas todo o processo de flexibilização do trabalho, das reestruturações produtivas que estavam diminuindo o trabalho vivo e aumentando, vamos dizer assim, o trabalho morto, ou seja, os investimentos em novas tecnologias, em equipamentos, etc. Então, nesse sentido, as questões do trabalho no Brasil sempre são tardias e as questões do capital, do empresariado, das elites sempre vêm em primeiro lugar. Então, na verdade, é neste sentido que eu queria fazer um ponto de reflexão. No contexto atual, a redução da jornada de trabalho talvez tenha sentido para uma classe trabalhadora até minoritária, perto do parâmetro do mercado de trabalho que hoje nós temos, né? Com terceirizados, com a economia informal e assim por diante. Qual é o principal argumento da redução da jornada de trabalho? É que ela pode vir a ativar o emprego, não só no setor industrial, mas em todos os setores econômicos. Na medida, um dos cálculos do Diese é que com a redução da jornada de trabalho para 40 horas, você cria quase 2 milhões de empregos. Exatamente. Então, vejam, no meu modo de ver... Mas isso é fantasioso ou isso tem sustentação na realidade? Mas, Maria, me diz uma coisa, se nós vivemos numa economia competitiva, você vai criar 2 milhões de empregos. Você aumenta 10% o custo das empresas. Como é que você aumentando 10% o custo das empresas, no raciocínio claro e simples, como é que aumentando 10% o custo das empresas, você vai conseguir fazer com que os competidores estrangeiros dizem, olha, não penetre no nosso mercado, porque nós queremos criar mais 2 milhões de empregos. Bom, vamos ver a resposta que a CUT tem para essa questão. Por favor. Em primeiro lugar, nós não estamos falando de 10% de custo das empresas. Segundo a própria CNI, a Confederação Nacional da Indústria, a participação dos custos dos salários no trabalho é 22%. Se você para fazer a conta de 44 horas para 40, nós estamos falando de 9% de uma redução da jornada de trabalho, 9% de 22%, que é o custo do trabalho na indústria, e eu tenho aqui os custos do comércio, do serviço e tudo, mas na média você tem 22% de custo, nós estamos falando aqui de alguma coisa em torno de 1,9% de aumento de custo para as empresas. Mas eu queria entrar no debate da competição. Nós temos a maior jornada de trabalho dos países, dos principais países que nós estamos competindo do ponto de vista do comércio exterior. A maior jornada de trabalho, porque grande parte desses países, eles não só têm uma jornada menor, como
tem limitador das horas extras. Aqui no Brasil nós não temos limitador de hora extra. Então, quando a gente reduziu a jornada de 48 para 44, a nossa reivindicação em 88 era de 48 para 40. O discurso dos empresários era o mesmo. Isso vai causar desemprego, a competitividade internacional. É o mesmo. Pode olhar as manchetes de 88, é igualzinho. Mas 88 era outro país. 88 era outro país. País fechado, o discurso era o mesmo. Economia fechada, pelo amor de Deus. Mesmo. Hoje não tá... O discurso era o mesmo. Nós vamos perder emprego, vamos perder, as empresas vão fechar, vai demitir, vai não sei o que e tal. Aí, você olha a situação hoje, a hora extra, onde 40% dos trabalhadores hoje fazem uma jornada acima da jornada máxima e não tem limitador de hora extra no Brasil. Então, além do problema da jornada, você tem uma extra jornada que acontece no Brasil que não acontece em outros países. Você pode pegar os 20 países escolhidos, qualquer um do G20, pode pegar os 20 países e fazer comparação da jornada e das horas extras, tem limitação entre 280